Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar prosseguimento ao Evangelho no Lar, pedindo as bênçãos de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais que frequentam e protegem o nosso lar, para que eles nos tragam boas energias, boas vibrações, para que o nosso lar seja protegido e amparado sempre por esses amigos espirituais. Que eles nos inspirem uma melhor compreensão da leitura de hoje, que trata do capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 9, os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como o creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, no entanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que lhes retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção ou de maus exemplos recairão sobre ele, enquanto lhe recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, pequena ou grande. Qualquer que seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico: que fizestes da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detivestes? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da sua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e de tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subir até mim. O superior que está compenetrado das palavras do Cristo não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se o obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como os tiver tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado, e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que sem dúvida a mereceu, porque talvez ele mesmo
abusou outrora de sua autoridade e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela se resignar, como sendo uma prova para sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta. Age como quereria que seus subordinados agissem para com ele se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. François Nicolas Madeleine, Cardeal Marlot, Paris, 1863. Agradecemos então a leitura no Evangelho de hoje. Obrigada por esse texto que nos faz refletir sobre a questão de que cada um tem um papel a desenvolver e que todos nós temos que fazer sempre o nosso melhor, seja numa posição de chefe, de subordinado, né? Seja com autoridade ou não. Nós temos que fazer tudo assim, colocando os princípios morais em primeiro lugar, porque, como diz aqui o texto, nada é nosso, definitivamente. Deus nos confia certas posições, certos poderes, certa autoridade, para que possamos usar este instrumento para o bem, para o crescimento daqueles que estão abaixo de nós. E aqueles que hoje são subordinados, eles também devem dar o seu melhor. Devem trabalhar da melhor maneira possível para que tudo flua com amor, com paz, para que as coisas aconteçam da melhor forma que tem que acontecer. Agradecemos então a leitura de hoje. Que Deus abençoe a todos, abençoe o nosso planeta, abençoe os nossos lares. Que todos os espíritos que sofrem, que eles recebam também as vibrações desse nosso evangelho, dos nossos pensamentos. Aos espíritos encarnados que estão passando por momentos difíceis agora, que estão nos hospitais, nos presídios. Que a faísca do amor de Jesus, do amor dos bons espíritos possa tocá-los, que eles consigam também evoluir. Que assim seja.